Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com a reverenda Alexia Salvador. Ela é de Mariporã e estudou literatura inglesa e portuguesa, educação e teologia. É professora da rede estadual há 18 anos e há pouco mais de um ano é coordenadora pedagógica. Foi vice-presidente da Associação Brasileira de Famílias Transafetivas, ABRAF, associação que faz campanha pelos direitos e pela compreensão das famílias homotransafetivas. Ela própria é a primeira transexual brasileira a adotar crianças. 2 de suas filhas adotivas são crianças trans. Foi ordenada em 2020 pastora na Igreja da Comunidade Metropolitana e a primeira travesti a ser ordenada no Brasil. Em 2018, concorreu às eleições parlamentares pelo PSOL como vice da deputada Sâmia Bonfim. Olá, reverenda Alexia. Obrigada por ceder seu tempo aqui no Multidom. Imagina, Marta, é uma alegria poder estar aqui com você, partilhando um pouco da minha história. Gratidão pelo convite. Qual a importância da identidade travesti para você? Eu me identifico como travesti, eu sou uma brasileira travesti de 41 anos, que entendeu a importância da identidade travesti. A identidade travesti, Marta, ela existe somente no Brasil. Tanto é que a palavra travesti não tem tradução em outros idiomas. E a nossa luta é para que as pessoas até aprendam a falar corretamente. A travesti. Não falamos o travesti, mas a travesti, porque é uma identidade feminina. Quando eu fiz a transição de gênero, Marta, eu também me apresentava como uma mulher transexual, como uma mulher transgênera. É claro que cada pessoa tem o direito de se identificar, de se reconhecer, de construir a sua identidade a partir da sua vivência, a partir da vida que se tem. Então, quando eu comecei a estudar, a compreender que se hoje eu ocupo lugares, pautas, em grupos, em coletivos, é porque no passado, Marta, as travestis foram as pioneiras em abrir esse caminho para que eu e outras irmãs pudéssemos, então, aí trilhar e chegar em lugares que até então era inimaginável que uma travesti ocupasse. Então, por esse motivo, por entender que é uma identidade brasileira, por entender que é uma identidade completamente estigmatizada, perseguida, marginalizada, e eu me enquadrei super bem nela, porque de fato eu sou uma travesti que milita e que está aí no mundo procurando fazer alguma coisa de diferente para que a minha vida, a vida da minha família, a vida da sociedade também possa ser diferente. Por que você entrou para a política? Então, Marta, eu entrei para a política lá em 2018 por entender que não tinha representatividade do meu corpo, da minha vivência, das demandas da minha família dentro do espaço de poder. Nós sabemos que ainda é um desafio para nós LGBTQIA+, principalmente para mulheres trans, travestis, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, adentrarem esses espaços de poder. Inclusive, as mulheres cisgêneras ainda são minoria dentro do parlamento. Uma vez que eu percebi a necessidade de representatividade, eu pensei, bom, se eu não estiver lá para falar, lutar pelas pautas das quais atravessam a minha vivência, quem é que vai falar? Quem é que vai olhar para a nossa comunidade? Então, a busca pela representatividade foi o grande motivador da minha entrada na política institucional. Claro, o nosso corpo é um corpo político, né? O meu corpo, que é um corpo travesti, no país que mais mata travestis no mundo, é um corpo político. Você mencionou, o Brasil é a nação onde há mais assassinatos de travestis e transexuais no mundo. Existe um caminho para se interromper essa barbárie?
Existe, é criando leis. Claro que, antes de mais nada, é pela educação é que nós vamos construir uma mudança efetiva para que as pessoas comecem a compreender a diversidade humana. É o primeiro ponto. A escola deve ser esse lugar onde as identidades, as sexualidades devem ser debatidas. E claro que toda vez que a gente tenta fazer essa mudança, os fundamentalistas políticos e religiosos vêm com a falácia da ideologia de gênero. Então, quando a gente tem uma escola, uma educação, tanto no fundamental, no ensino médio, até mesmo na própria universidade, onde esses debates são promovidos com qualidade, ouvindo-se as vivências, já é o primeiro ponto. O segundo ponto é realmente estruturar as políticas públicas de defesa e de direitos humanos. Não dá mais, Marta, para aceitar que uma travesti é assassinada simplesmente por ser quem ela é, que um gay seja espancado em plena Avenida Paulista porque ele estava andando de mãos dadas com o seu namorado, com o seu marido. Não dá mais para admitir que uma lésbica sofra o que nós chamamos de estupro de correção para que, de fato, ela se torne uma mulher e goste de homem. Essa violência contra a comunidade LGBTQIA+, ela deve ser interrompida. E só vai ser interrompida através da educação, uma educação de qualidade, emancipadora, libertadora, e, claro, criando leis que defendam essa comunidade. Recentemente, o Supremo aí, mais uma vez, dando um show, porque era o judiciário que deveria fazer isso e não faz o seu papel, nos dá aí algumas possibilidades e, de fato, agora a LGBTQI-fobia ela é considerada crime equivalente ao crime de racismo no Brasil. Como é que se deu a sua entrada na igreja da comunidade metropolitana? Então, Marta, a fé sempre foi uma parte muito importante da minha vida. Aos 7 anos, eu procurei o catecismo da Igreja Católica numa capelinha do bairro que eu morava com minha família, e de lá para cá, eu fui, ano a ano, me envolvendo com a igreja e fiz tudo na igreja, Marta. Eu só não celebrei a missa, porque do resto, tudo que uma pessoa leiga na igreja católica pode fazer, eu fiz. Que culminou na minha ida para o seminário aos 18 anos para ser padre. Porque eu sempre senti uma vocação religiosa, eu sempre senti no meu coração que eu tinha um chamado. Contudo, Marta, os anos todos, quase 20 anos ali de vivência dentro da igreja católica, para mim, foram anos muito lindos, que eu aprendi muito. Lá eu conheci Jesus, lá eu conheci a palavra, mas também foram anos de tortura, porque era uma dualidade, céu e inferno, vida e morte, salvação e condenação. E eu, mesmo sem entender que eu era uma travesti, que eu era uma LGBT, aquilo para mim era uma violência muito grande. E eu vou deixar o seminário, não concluir os estudos, e vou fazer a transição depois, quando eu conheço a igreja da comunidade metropolitana, lá em 2009, quando eu fui casar com o meu marido. Eu ainda não tinha feito a minha transição de gênero. E quando eu conheci a ICM, que é a primeira igreja inclusiva, afirmativa, fundada em Los Angeles, em 68, nos Estados Unidos, e hoje a ICM está presente em mais de 40 países no mundo, eu redescobri a possibilidade de exercer esse chamado que eu sempre senti no coração desde criança. E na ICM eu pude encontrar recursos internos, recursos na comunidade. A teologia queer foi libertadora na minha vida. Reler os textos com outros óculos foi de suma importância para mim. E eu fui ordenada diaconisa, depois pastora leiga, e 26 de janeiro, aí, no dia da visibilidade trans daquele ano, eu fui ordenada clériga. Foi uma ordenação linda e eu convidei pessoas de muitas religiões, porque nós somos uma igreja ecumênica que dialoga perfeitamente com o sagrado do outro. O sagrado do outro não é uma ameaça para nós, ao contrário, a gente se enriquece com a diversidade, e eu me torno, então, a primeira travesti clériga ordenada na América Latina. Você disse que um dos caminhos para interromper a barbárie contra as travestis é a educação. E você está na educação já há 18 anos. Fala um pouco dessa sua vida de professora.
A educação, ela é de suma importância e como professora, eu sempre tive o desejo, Marta, de ser a professora que eu não tive. Eu cresci lá nas décadas de 80 e 90, apanhando diariamente na escola. Eu era a bichinha da turma, como se dizia naquela época, eu era o viadinho do grupo e eu apanhava, as pessoas jogavam merenda em cima de mim na hora do intervalo, o meu material sumia na escola, os meninos me esperavam no ponto de ônibus para me bater, para cuspir, e ninguém fazia nada. Eu era a aluna invisível, ninguém se compadecia, ninguém tinha dororidade comigo. Desde pequena, eu sempre fui a melhor aluna da sala. Sempre tive as melhores notas, eu queria absorver todo aquele conhecimento, porque eu dizia, eu vou ser a professora que eu não tive. E, de fato, isso aconteceu. Quando eu me formei, sempre levantei a bandeira da diversidade dentro da sala de aula. Nunca admiti que, durante uma aula minha, algum aluno sofresse não só LGBTfobia, mas racismo, misoginia, nada, nunca admiti. Eu sempre parava a minha aula, porque a sala de aula, Marta, é uma terra muito fértil, porque ali 30, 40 alunos, eles falam de tudo, e você pode aproveitar da própria vivência da sala de aula para educar também, para construir saber. Eu nunca fui a professora que estava só preocupada com a gramática, com a coesão textual, não. Eu sempre fui a professora que, para além dessas preocupações, também um olhar e um ouvido atento às demandas dos meus alunos. Graças a Deus, eu sempre fui muito querida. Quando eu faço a transição de gênero, porque até certo dia eu era o professor e depois de um tempo, depois de uma licença longa, eu volto como professora e fui muito bem acolhida. Não foi surpresa para ninguém, porque eles já percebiam também. E depois, como coordenadora pedagógica, também eu tive outros instrumentos para poder contribuir com uma escola diversa, emancipadora, que não dialoga, com qualquer tipo de dor, de preconceito, de perseguição. Então, a escola, para mim, ela é o chão da vida, a escola é a possibilidade de a gente repensar uma sociedade melhor, porque a nossa sociedade tem dado exemplos horrorosos enquanto comunidades, grupos que ainda matam, que perseguem, que segregam, que atacam de maneira gratuita, uma sociedade intolerante, por tão pouco intolerante. Então, ser professora possibilita lidar com vidas. E hoje, passado quase 2 décadas, eu encontro com ex-alunos que me agradecem, inclusive alunos LGBTs que falam, professora, a senhora me defendeu, a senhora ficou do meu lado. Então, isso para mim é o que vale, é o que paga. A gente sabe quanto o professor, a professora é desvalorizado no Brasil por salários ruins, escolas caindo aos pedaços, mas a gente está ali porque a gente acredita que, de fato, a educação é o único caminho para uma transformação efetiva da sociedade. A série documental Transgente de 2019 é dirigida por Adriana Dutra e Malu de Martino. A produção mostra em 6 episódios o cotidiano de 6 transgêneros brasileiros, visitando lugares e entrevistando pessoas marcantes em suas vidas. Como foi participar do documentário Transgente? Foi incrível, as meninas da equipe maravilhosas. E sempre bom participar desses docs, porque a gente consegue amplificar a nossa vivência, a nossa voz, aquilo que a gente vive, porque as pessoas acham que eu só sou uma LGBT. Não, eu não sou só LGBT. Eu sou filha do seu Amadeu e da dona Ana, eu sou esposa do Roberto, eu sou mãe do Gabriel, da Ana Maria da Deise, eu sou uma pastora, eu sou uma transativista, transmilitante, uma mulher política, uma mulher preta, periférica, pobre, mãe de um menino com deficiência, mãe de 2 meninas trans. Então, participar desse documentário e poder mostrar para o mundo que nós, aqui em casa, Marta, somos pessoas comuns. A gente faz xixi, a gente faz cocô, a gente tem fome, a gente tem conta para pagar, a gente fica doente. Então, poder mostrar para o mundo que nós não somos esse ser que muita gente desenhou é de suma importância. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a reverenda Alexia Salvador. Em 2018, sua campanha teve como base os direitos LGBT, educação, adoção e a luta contra o racismo. Você continua defendendo as mesmas bases?
as mesmas bases, porque são elas que atravessam a minha vivência familiar e, claro, aí também, hoje colocando a questão da pessoa com deficiência também, por ser mãe do Gabriel e as especificidades que o meu filho apresenta, a gente acaba interagindo com outros grupos e esse ano também trazendo aí a questão das crianças trans, as especificidades desse grupo. As minhas filhas fazem acompanhamento no HC, lá no Antigos, no IPQ, no Centro de Referência de Crianças Trans. Essas bandeiras, Marta, que eu levanto, que eu milito, que eu participo de fóruns, debates, congressos, é justamente para se aprofundar, porque todo dia a gente aprende uma coisa nova, todo dia aparece uma demanda diferente, a gente tem que estar procurando sempre estar antenada a essas realidades, e é claro, né, a gente não luta só por essas bandeiras, né? A gente luta contra a corrupção, contra a desigualdade humana, contra a misoginia, o machismo, o patriarcado, a intolerância religiosa. Muita gente fala assim, mas como assim uma reverenda quer se eleger, quer disputar um espaço desse? E a questão do Estado laico? É justamente por entender a forma horrorosa que a igreja ocupou esses espaços e da forma horrorosa que o fundamentalismo cristão dogmatiza através de uma cadeira, né, do poder da caneta, é que a gente vem na contramão para, de fato, dizer para as pessoas que o Brasil é um Estado laico. Nós não somos um país cristão, nós somos um país diverso, nós somos um país que ainda invade os terreiros de candomblé, de umbanda, e que destroem esses lugares em nome de um Deus que não quer isso. Então, não são só essas bandeiras, mas são bandeiras que perpassam, de fato, as pessoas que convivem com a gente. E eu até falava uma palavrinha agora há pouco, a dororidade. Eu acho que é a palavra do século. Se a dor do outro não doer em mim, tem alguma coisa errada comigo. Mas só que não adianta só sentir a dor do outro e dizer, eu vou orar por você. Não. O que você vai fazer de efetivo? O que você vai fazer de concreto aí, no seu espaço, na sua casa, no seu grupo de trabalho? Porque você não precisa ser uma deputada. Eu não sou uma deputada ainda. Não sei se serei, porque a política, né, é essa montanha-russa, mas a gente já faz política, Marta. A gente faz política quando vai no mercado aqui na rua de casa, a gente faz política no almoço de família, a gente faz política através das redes sociais, todo o corpo é político. Então, desbravar esse cenário, sendo quem eu sou, é um desafio muito grande. Esse ano eu estou pré-candidata a deputada estadual pelo PT. A nossa missão esse ano, de fato, é derrotar o Bolsonaro no dia 2 de outubro, mas a minha grande preocupação não é nem essa, viu, Marta? A minha preocupação é o que vai ficar, que é o bolsonarismo, esse pensamento, essa necropolítica de pensamento que invadiu as nossas terras e que a gente vai ter aí um longo trabalho durante os próximos anos para erradicar de vez essa forma de ver o mundo, porque o bolsonarismo vê a diversidade como uma ameaça. Então, isso vai gerar morte, isso vai gerar dor, tristeza, perseguição. É contra isso que a gente luta. Aos 18 anos, você foi criadora de uma casa de acolhimento. Conta um pouco essa história. Eu tinha 18 anos e na minha cidade a gente percebeu que tinha muitas pessoas em situação de rua. E numa determinada tarde a gente se reuniu, um grupo ali de irmãos católicos, nós fundamos a comunidade Rainha da Paz. Fomos até a prefeitura, tudo assim na loucura, Marta. E todo mundo deixou o seu emprego, a gente conseguiu uma casa que a prefeitura ajudava e durante quase 2 anos eu ajudei ali a cuidar de pessoas em situação de rua. E eu vou dizer, Marta, que foi um dos momentos mais lindos da minha vida, porque eu aprendi muito com as pessoas e esse olhar para uma assistência social diferenciada sempre fez parte de mim. Enquanto pastora também, a gente sempre se preocupou com as pessoas em situação de rua. A gente sabe aí que nos últimos anos aumentou demais famílias inteiras em situação de rua por conta do desemprego, da inflação. Então, esse olhar é fundamental porque não dá para ter uma fé sem uma prática efetiva. Né? A fé tem que ter uma ação. E é isso que eu acho lindo nas igrejas da comunidade metropolitana, Marta. Nós não nos contentamos apenas em ficar em 4 paredes orando.
A nossa fé ela é efetiva quando a gente vai ao encontro daquela e daquele que não tem o que comer, que não tem onde morar. Estar perto dessas pessoas para nós é estar perto de Jesus. Nos perguntaram uma vez se nós levamos Jesus para essas pessoas. E a gente disse não, a gente não leva Jesus, ao contrário, a gente encontra Jesus nessas pessoas. Então, isso alimenta a nossa espiritualidade, isso dá sentido à nossa espiritualidade, que deve ser uma espiritualidade com ações concretas. O que você acha da bancada da Bíblia? Olha, Marta, a bancada da Bíblia é algo que nos preocupa muito, não só lá em Brasília, mas em todas as casas legislativas. A gente sabe que existe uma máquina que elege, ano após ano, pastores e pastoras fundamentalistas que têm um projeto de dogmatizar a sociedade. A gente sabe que quando o povo elege um deputado, uma deputada, um vereador, um senador, uma senadora, não é para que essa pessoa ocupe um espaço de poder e use daquele espaço para impor a sua fé em detrimento de uma sociedade que é laica. Então, a gente precisa também entender da importância de, em 2022, apoiar essas candidaturas de pastores e pastores progressistas. Aí eu trago aqui, por exemplo, o pastor Henrique Vieira, que é um pastor, um homem de Deus, cristão, que milita contra o fundamentalismo religioso. Então, nós temos que ser a oposição dentro desse espaço de poder aos discursos, aos pseudo-discursos cristãos que se fala, que se constrói essas narrativas a partir desses espaços de poder. Então, não dá para a gente impedir projetos de lei porque eu sou cristã. Não dá para a gente impedir projetos de lei que, segundo a concepção dessas pessoas, vão contra os valores que eles dizem que defendem. A presença de pastores e de pastoras progressistas que lutam contra o fundamentalismo religioso é de suma importância no país todo. Não dá também para a gente mais admitir quando alguém diz assim, mas não voto em cristão, não voto em pastor. Em pastor eu sei que esses que lá estão dão um contra-testemunho horroroso. Mas também a gente precisa entender que é importante apoiar essas pessoas para que elas estejam lá, para que elas se levantem quando esses discursos estão sendo proferidos de uma tribuna. Eu tenho muita esperança desse ano. Pelo Brasil todo, nós estamos vendo aí essas pré-candidaturas despontando, vindo com essa proposta de combater, de fato, a bancada da Bíblia, que não tem projeto social. A bancada da Bíblia tem projeto pessoal, de interesse de pastores e de pastoras, interesses de igreja. É contra esse sistema que a gente deve lutar. Eu agradeço a reverenda Alexia Salvador, professora coordenadora pedagógica e pastora na Igreja da Comunidade Metropolitana, por bater um papo aqui no Multidom. Também agradeço a reverenda Ione da Silva por fazer essa ligação entre nós duas. Muito obrigada, reverenda, por participar aqui conosco. Eu que agradeço, reverenda Ione, um beijo, um abraço, gratidão pela oportunidade. Marta, querida, obrigada ao Multidom pela oportunidade de estar aqui contando um pouco sobre a nossa história, sobre aquilo que a gente acredita, e dizer aí aos pais que me escutam que amem os seus filhos de maneira incondicional, amem, amem, amem. Esse é o único caminho para que a gente possa, de fato, proteger as nossas crianças e adolescentes, e que, de fato, através do amor, a gente possa reconstruir uma sociedade tão devastada pelo ódio, pela intolerância e pela ignorância. Gratidão e que Deus abençoe a cada um e a cada uma que esteve aqui com a gente. Um beijo, gente. Você sabia que o Disque 100 recebe denúncias de violações de direitos da população LGBT? Então, se você presenciou ou vivenciou alguma dessas violações de direitos, você pode ligar no Disque 100. Para mais informações, você pode acessar mds.gov.br ou transrespect.org. Amanhã, às 14 horas, a jornalista Fátima Franco bate um papo com a engenheira agrônoma e assentada Adélia Farias, que pela segunda vez se candidata a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Em pauta, a mulher do campo, o direito à vida e à terra. Amanhã, às 14 horas, na sua Rádio Webdom, dinâmica, original e multiplural.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.